Imagine entrar em um carro, ligar o motor, acelerar e simplesmente dirigir, sem destino, sem rota, sem mapa, sem saber para onde está indo. Parece absurdo, mas existe uma pergunta ainda mais importante. Quantas pessoas fazem exatamente isso com o próprio dinheiro? Trabalham, recebem, gastam, pagam contas, repetem o mesmo ciclo mês após mês, ano após ano, década após década, sem um plano, sem uma direção, sem uma estratégia. E então se perguntam por que a liberdade financeira nunca chega. Hoje vamos falar sobre algo que custa muito mais do que dinheiro: o custo invisível de viver sem um plano financeiro. E por que esse custo pode estar roubando anos da sua vida, sem que você perceba. Muitas pessoas acreditam que seus problemas financeiros existem porque ganham pouco. Às vezes isso é verdade. Mas existe uma realidade que poucos observam. Há pessoas com salários modestos construindo patrimônio. E pessoas com rendas elevadas, vivendo em constante dificuldade. O que explica essa diferença? Frequentemente a resposta não está na renda, está na direção. Porque dinheiro sem direção tende a desaparecer. Dinheiro sem estratégia tende a ser consumido. Dinheiro sem plano tende a trabalhar contra você, e não a seu favor. A ausência de um plano cria algo extremamente perigoso: o piloto automático. Você acorda, trabalha, recebe, gasta, repete, e aos poucos, os anos começam a passar, sem que nenhuma construção real aconteça. Sem patrimônio, sem reserva, sem investimentos consistentes, sem liberdade. A vida continua em movimento, mas sem progresso. E existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar avançando. Muitas pessoas confundem as duas coisas. Toda decisão financeira possui uma consequência, mesmo quando parece pequena. Uma compra, um financiamento, uma dívida, uma oportunidade perdida, um investimento ignorado. Quando existe um plano, essas decisões são filtradas. Mas quando não existe, elas passam a ser impulsivas, emocionais, reativas. E com o tempo, pequenas decisões sem direção criam grandes problemas. Não de uma vez, mas silenciosamente, mês após mês, ano após ano. Existe algo ainda mais valioso que dinheiro: tempo. Porque dinheiro perdido pode ser recuperado. Tempo perdido não. E esse talvez seja o maior custo de viver sem um plano financeiro. Os anos passam, as oportunidades passam. Os juros compostos deixam de trabalhar para você e começam a trabalhar contra você. Quanto mais cedo alguém constrói uma direção financeira, mais o tempo se torna um aliado. Quanto mais demora, mais difícil se torna recuperar o terreno perdido. Não impossível, mas mais difícil. Muitas pessoas imaginam planilhas complexas, cálculos difíceis, estratégias sofisticadas. Mas na essência, um plano financeiro é algo muito simples. É saber para onde você está indo. É decidir o que deseja construir. É estabelecer prioridades. É dar uma função para cada recurso que entra na sua vida. Um plano transforma dinheiro em ferramenta. Sem ele, o dinheiro se transforma apenas em fluxo. Entra, sai e desaparece. Quem vive sem um plano passa a maior parte da vida reagindo. Reagindo às contas, às emergências, às dificuldades, aos imprevistos. Quem possui um plano começa a construir. Constrói reserva, constrói patrimônio, constrói segurança, constrói liberdade. E essa diferença muda completamente a experiência financeira. Porque reagir gera ansiedade. Construir gera confiança. Uma das frases mais perigosas da vida financeira é: depois eu vejo isso.
Depois eu começo a investir. Depois eu organizo minhas finanças. Depois eu faço uma reserva. Depois eu penso na aposentadoria. Mas existe um detalhe: o tempo não para. Enquanto você adia, os anos continuam avançando. E um dia, o futuro que parecia distante chega. A pergunta é: você estará preparado quando ele chegar? Toda transformação financeira começa de forma simples. Não com milhões, não com riqueza instantânea, mas com uma decisão. A decisão de assumir o controle. A decisão de parar de viver sem direção. A decisão de construir um plano. Talvez pequeno no início, talvez imperfeito, mas um plano. Porque qualquer direção clara é melhor do que caminhar sem rumo. E é nesse momento que o futuro começa a mudar. Talvez o maior risco financeiro não seja ganhar pouco, nem investir errado, nem enfrentar crises econômicas. Talvez o maior risco seja passar anos inteiros sem um plano. Porque sem direção, até muito esforço pode levar ao lugar errado. Mas quando existe clareza, até pequenos passos começam a produzir resultados extraordinários. A liberdade financeira não nasce do acaso. Ela nasce da intenção, da estratégia e da construção diária. Se este vídeo trouxe uma reflexão importante para você, inscreva-se agora no canal Dinheiro Invisível. Aqui você vai aprender liberdade financeira, construção de patrimônio, prosperidade, inteligência financeira e os princípios invisíveis que transformam esforço em liberdade. Comente aqui embaixo: você possui um plano financeiro claro para os próximos 5 anos? E compartilhe este vídeo com alguém que trabalha muito, mas ainda não definiu uma direção para o próprio dinheiro. Porque trabalhar duro é importante, mas saber para onde está indo é ainda mais importante. Quem vive sem um plano financeiro entrega seu futuro ao acaso. Quem cria um plano transforma cada decisão em um passo na direção da liberdade.